Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no VZcast, nosso podcast semanal da Medicina Veterinária e da Zootecnia, aqui do Conselho Regional de Minas Gerais. Pessoal, para variar, eu estou trazendo aqui, como foi o combinado, um dos meus amigos e dos meus amigos mais influentes que eu mais admiro. Né? A gente já conversou aqui com um bocado de gente bacana e o Coronel Henrique tinha que estar aqui com a gente. Olha que bacana, hoje a gente tem um médico veterinário que é deputado estadual. Né? Quanto tempo a gente não vê isso? Né? E mais legal ainda, bate no peito para falar que é médico veterinário. Coronel Henrique, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco para a gente fazer um bate-papo bacana. Ô Bruno, muito obrigado esse convite, né? O convite do médico veterinário Bruno para o médico veterinário Henrique, né? Você me apresentou aí como Coronel Henrique, mas eu sou médico veterinário formado na UFMG, assim como você, filho de médico veterinário, então a gente tem isso em comum, essa coisa da medicina veterinária no DNA, e muito feliz hoje de poder representar a profissão nesse cargo que você falou, tão importante, de representar a medicina veterinária dentro do poder legislativo do Estado de Minas Gerais. Eu sou o único médico veterinário entre os 77 deputados estaduais. E olha que legal, pessoal. Coronel Henrique, médico veterinário, fez mestrado lá na escola, né? Lá na UFMG, com o professor Geraldo Heleno, não foi? Na realidade, com o professor Humberto e o professor Geraldo de co-orientador. Professor Humberto. Depois, doutorado lá em Viçosa. Doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-doutorado em Viçosa. Pós-doutorado em Viçosa. Coordenador de curso veterinário lá, foi em Valença. Né? Então, assim, muito mais médico veterinário do que político, né? A medicina veterinária, ela nos dá essa oportunidade, né, Bruno? A gente tem acompanhado, e eu parabenizo vocês aqui por essa iniciativa, de utilizar esse espaço aqui do Conselho para divulgar as diversas áreas de atuação que a profissão tem. Então, essa possibilidade que a profissão me deu de atuar dentro do Exército, com clínica, de voltar para a escola, de fazer mestrado, doutorado, de coordenar um curso de medicina veterinária que me exigiu que eu tivesse uma visão holística sobre a profissão, isso me permitiu perceber e vivenciar todas as nossas especialidades praticamente. Então isso, hoje, para entrar na esfera política, isso foi facilitado, porque eu não fiquei só numa área. Então isso hoje me dá condição de representar os colegas. Bacana. Nesse começo eu sempre peço, eu vou te chamar de coronel, eu estou acostumado, não vou te chamar de Henrique, eu vou de comandante ou de coronel. Mas, comandante, conta pra gente, assim, esse comecinho eu sempre peço para quem está aí batendo esse papo, contar como é que foi a trajetória na medicina veterinária, porque quando chega assim, poxa lá, tem um deputado que é médico veterinário, e os alunos ou os recém-formados nunca acham que vão chegar lá. Então você peça para contar essa trajetória, desde a da escola, depois como é que você entrou no Exército, o que você fazia lá no Exército, como é que foi mestrado, doutorado, conta da sua trajetória aí, porque tem muita gente que precisa saber que é atingível, quando você quer uma coisa, você vai conseguir chegar lá. Conta aí como é que foi. Ô Bruno, eu falo que tudo começou, e você também teve essa experiência dentro da sua casa, eu acho que essa influência, né, do pai ou da mãe profissional, eu acho que foi determinante na minha escolha, né? Eu tinha... Meu pai também formou na UFMG, foi professor do seu pai. Então, papai, ele era já falecido, mas ele era uma referência na profissão e passou a ser uma referência para mim que me inspirava. E falava, poxa, eu quero ser igual ao meu pai. E aí, a escolha da profissão não foi difícil, justamente por conta disso. Qual disciplina que seu pai dava mesmo? Papai ele era professor na época de Clínica Médica 3, que na realidade eram clínicas por sistemas, não era por espécie. Então, não era assim, clínica de pequenos, clínica de grandes, não. Ele dava clínica de todas as espécies de aparelho respiratório, de aparelho locomotor, de aparelho circulatório. Então, assim, era do cachorro ao porco, ao cavalo. Então, assim, na década de 60, quando ele formou, e até a década de 70, quando ele deu aula, era Clínica Médica 3, era clínica por sistemas. Então, papai era clínico e tinha... Além de dar aula na escola, ele tinha um hospital veterinário, era o Hospital Veterinário Belo Horizonte, um dos primeiros hospitais aqui de Belo Horizonte de pequenos animais, era na rua São Paulo, ali em Lourdes. Com o doutor Éder, né? Com Éder Viana. Então, assim, aquela coisa de frequentar o hospital veterinário que o pai trabalhava, aquilo foi me colocando cada vez mais identificado à vocação, né? E aí me formei lá na escola, queria trabalhar com cavalo sempre foi a minha paixão. E aí onde tinha muito cavalo? Tinha muito cavalo no Exército. Aí fui fazer um estágio no Exército, lá no Dragões da Independência, em Brasília. E aquilo me aflorou mais ainda a vontade de trabalhar com cavalo e de ter uma oportunidade... Mas você estava na graduação ainda? Não, na graduação, no nono período, eu fui lá fazer o estágio. Que legal. Eu queria trabalhar com cavalo. Né? E onde tem cavalo? No Exército e na polícia. Aí aqui na polícia a gente tem o nosso regimento de cavalaria Alferes Tiradentes, aqui do lado do Conselho, né? O RCAT.
Só que aqui, né, não tinha estágio na época e eu fui para Brasília fazer um estágio no 9º período no Dragões da Independência. Aí aquilo falou assim, poxa, cavalo, exército, mas na época, Bruno, a medicina veterinária militar ela tem uma história interessante. Em 1972 tinha acontecido o último concurso. O Exército trouxe a profissão para o Brasil, a primeira escola de veterinária do Exército, poucas pessoas... Primeira escola de veterinária do Brasil, poucas pessoas sabem que foi a escola de veterinária do Exército, no Rio de Janeiro. Então o Exército se confunde com a história da medicina veterinária no Brasil. Mas em 1972 acabaram os concursos. E eu me formei em 1990 e não tinha mais concurso para médico veterinário no Exército. Tinha uma opção de entrar como médico veterinário temporário, mas eu não consegui e fui trabalhar com cavalos aqui no CEPEL, no Centro de Preparação Equestre da Lagoa, e na minha trajetória que eu imaginava que seria clínico de equinos como autônomo. E aí, para minha surpresa, no meu primeiro ano de formado lá, eu me formei em 90, em 91 o Exército anunciou que teria o concurso. Aí eu fiz esse primeiro concurso depois de 20 anos e fui aprovado. Fui para então Escola de Administração do Exército, que hoje mudou de nome, lá em Salvador, na Bahia. Né? Hoje chama Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Então isso é até legal, né? Falar que quando o médico veterinário entra, ele não cumpre aquela, se for, como oficial, né? Lá de aspirante, então já entra como oficial. Primeiro-tenente, você já entra como primeiro-tenente. Por exemplo, hoje, e aqui a gente já faz até essa em primeira mão, esse ano, 2024, as inscrições para o concurso do Exército, lá para a mesma escola que eu estudei, estão abertas. Tem uma vaga para médico veterinário. A prova vai ser em julho, as inscrições começam agora em abril e maio. Então eu fui para Salvador. Fui para Salvador para ser militar, sem ter parente nenhum na família. E saí de Salvador, primeiro tenente veterinário de carreira do Exército. E a carreira militar, Bruno, ela tem uma vertente muito forte, que é o mérito. Então, nós tínhamos 6 médicos veterinários na turma e a nossa grande ansiedade, né, era eu de Minas, tinha também o Braga, formado em Viçosa de Minas, a Beatriz... Tigre Maia também era só turma? Não, Tigre Maia é mais para frente, ele é de 98, ele é mais moderno. Mais moderno, é. Mas na minha turma era do Rio, Minas Gerais e Brasília. Então, a grande ansiedade é, para onde que eu vou? Para onde que nós vamos? Para onde que o Exército vai me mandar? E tem uma regra, nós éramos 6... existiriam 6 vagas em algum local do Brasil que a gente não sabia e cada um, de acordo com a sua classificação, escolheria. Quem ficasse em primeiro ia escolher primeiro e quem ficava em sexto ficava com a vaga que sobrasse. Famoso 01, né? E aí, Bruno, é uma loucura e felizmente também, por mérito, por sorte, eu fiquei em primeiro lugar e escolhi para trabalhar o local mais perto de Belo Horizonte. A referência foi essa. E estava a 500 quilômetros daqui. E eu construí a minha carreira praticamente toda em Resende, no Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras, porque era o local mais perto. Porque eu não conhecia nada do Exército. Lá hoje é o Hospital Veterinário. O Hospital Veterinário. É divisão, não? Como? Lá é divisão veterinária? Não, Hospital Veterinário. Lá, quando eu cheguei, em 1992, chamava-se Seção do Serviço de Veterinário. E nós construímos lá, com o trabalho nosso, hoje existe o Hospital Veterinário da Academia Militar das Agulhas Negras, e eu fiquei lá de 1992 até 2015. E nesse período, o Exército me liberou, eu vim fazer o mestrado aqui na UFMG, eu fiz diversos cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro, e fiz o meu doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é próximo ali, a 100 quilômetros de Resende. E quando eu estava tranquilo lá, Bruno, achando que ia encerrar minha carreira em Resende, o Exército me mandou para o Rio de Janeiro para trabalhar nas Olimpíadas. Existia uma necessidade de alguém que tivesse capacidade. Eu tinha doutorado na área de defesa biológica, meu doutorado foi com doenças transmitidas por carrapato. E aí eu fui transferido, e aí é uma característica da carreira, né? Eu não queria, mas veio uma ordem, você está transferido para o Rio de Janeiro, e eu fui muito feliz os 2 anos que fiquei lá no Instituto de Biologia do Exército, trabalhando junto e muito próximo à equipe do Comando e Controle do Bioterrorismo durante as Olimpíadas. Fica onde lá no Rio? Fica lá em Benfica. Não, fica em Benfica, na Zona Norte, a sede do Instituto de Biologia. Eu fiquei 1 ano em Benfica, do lado do Hospital Central do Exército, e fiquei 1 ano na Vila Militar, lá em Deodoro, onde tinha uma fazenda do Instituto de Biologia do Exército, onde lá produzia plasma hiperimune para soro antiofídico, num convênio com o Butantan. Então fiquei esses 2 anos lá no Rio, fui muito feliz, agradeço muito a oportunidade que o Exército me deu, mas aí perguntaram, você quer voltar para a AMAN? Eu falei, não, agora eu quero fazer meu pós-doutorado. O Exército me autorizou que fosse para Viçosa. Aí eu fui para a Universidade Federal de Viçosa e lá eu fiz o meu pós-doutorado. Mas nesse meio tempo, e você citou isso aí no meu currículo, eu gostaria de destacar, talvez, Bruno, e é uma
e é uma função que você exerce tão bem. A minha maior felicidade nesse período todo foi ter sido professor e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária em Valença. No período de 2007 a 2012, eu fui o professor Henrique e ajudei a formar lá gerações de médicos veterinários que hoje são meus amigos. Hoje muitos trabalham em Minas Gerais, encontrei até recentemente com um num movimento pelo leite que teve lá no Expo Minas. Então, assim, esses alunos ficam espalhados aí. Quando a gente se encontra, a gente tem a satisfação de saber que a gente deixou um legado nos nossos alunos. Então, essa função minha de professor, ela substitui todas, Bruno. Ela substitui o coronel, ela substitui o deputado. Professor, para mim, foi a minha mais nobre função exercida nesse período. Só tem um ponto ruim disso. Quando a gente encontra com esse pessoal, a gente vê o tanto que a gente está envelhecendo, né? Chega lá, o cara velho, cabeça branca, você não é possível que você foi seu professor, né? A Luana do Ciril foi minha aluna, você acredita? Luana, tem uma turma aí que foi minha aluna. Quando eu fui vendo, putz, o foda é quando o pessoal faz alguma coisa atrapalhar, fala assim, fui aluno do Bruno, não sei o quê. Foi fiscalizar, não, o Bruno é meu professor. Mas aí me conta, lá na... Então vamos começar aí pela... O que eu fazia na MAM? O que você fazia na MAM? Porque lá na MAM, para quem não conhece, pessoal, tem aquele campo, né, enorme, gramado. O hospital fica lá em cima, né? Fica no alto. Ali é o hospital humano. Humano. Ali é o hospital escolar, que a gente chama hospital escolar. Hoje, na realidade, ele se chama Hospital Militar de Resende. Lá naquele alto lá. O hospital veterinário está lá na região que nós chamamos região dos parques. Porque a Academia Militar das Agulhas Negras, para quem não sabe, inclusive 1944 a 2024 é uma data histórica. São 80 anos que a Academia Militar foi instalada em Resende. A Academia Militar, ela é oriunda, Bruno, da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Quando vieram para o Brasil lá fugindo da guerra com Napoleão, lá em 1808, eles trouxeram, né, a corte portuguesa e trouxeram para aqui a Academia Real Militar, para continuar a formação dos militares, né, das Forças Armadas Portuguesas aqui em território brasileiro. Então, a partir desse embrião da Academia Real Militar, a família real foi embora, o Brasil ficou independente, a Academia Real Militar evoluiu e hoje ela é a Academia Militar das Agulhas Negras. O que é a Academia Militar? Ela é a única universidade que forma o bacharel em ciências militares. Né? Então, assim, quem é do Exército, ele tem um curso de formação superior que é o bacharelado em ciências militares. E lá na Academia Militar, onde nós temos os nossos cadetes, né, que cursam lá a academia durante 4 anos, e o primeiro ano do curso superior é em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes. Então lá, Bruno, é uma escola. Lá é uma universidade que forma o cadete. E o que o médico veterinário faz lá? O médico veterinário, ele participa, e é um tema muito moderno, e eu falava isso com a minha equipe, nós somos o profissional da saúde única dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. A gente cuida da saúde dos animais, do meio ambiente e, consequentemente, da saúde das pessoas. Nós temos um hospital veterinário em que nós atuamos nessa vertente da saúde única. Lógico que inicialmente, lá quando a academia foi construída lá em 1944, qual que era o grande foco? Era a saúde equina. Né? Nós temos lá hoje um efetivo de aproximadamente 200 cavalos, porque lá na Academia Militar existe a disciplina de equitação. A equitação faz parte do currículo universitário do cadete. E nós cuidamos do cavalo. Todas as armas, ah? Todas as armas, o cadete, todo cadete, ele tem aula de equitação. E para quê? Não é para ele aprender a montar um cavalo porque ele vai usar o cavalo na profissão. Não, é porque o Exército acredita e desenvolve modelos de desenvolvimento de liderança, de autocontrole, de disciplina, em que ele utiliza a aula de equitação, as práticas de equitação, para desenvolver isso no aluno. Então, a aula de equitação é um instrumento para desenvolver os valores da área afetiva, que são esses que eu falei: coragem, camaradagem, iniciativa, porque a gente brincava lá, porque às vezes numa instrução militar você usa um tiro de festim, você coloca uma bala, uma munição falsa dentro de uma arma, mas o cavalo não tem como. O cavalo é de verdade. Né? Não tem como combinar com o cavalo que ele não vai saltar, que ele não vai dar um coice, que o cadete não possa cair. Então a instrução de equitação ela tem esse valor muito forte para o cadete. Então nós cuidamos da saúde dos cavalos, nós cuidamos da saúde dos cães, nós temos lá um canil para faro de entorpecentes, faro de drogas, para segurança lá do paiol de munições, para segurança das instalações. Nós temos lá, Bruno, um laboratório de inspeção de alimentos. Todo alimento que entra na Academia Militar, e lá são 5.000 pessoas trabalhando, são 10.000 refeições por dia, entre almoço da manhã,
café da manhã, almoço, jantar e até lanches lá. E são pessoas que ficam, os cadetes moram lá dentro da academia. E é até legal, quem tiver a oportunidade de lá conhecer, não sei se pode entrar, eu tive a oportunidade de conhecer lá, aqueles salões são enormes, né? Aqueles salões de rancho, né? São enormes. Fui lá no hospital, tive no hospital, mas você não estava lá quando eu fui. No hospital veterinário. No hospital veterinário, é. Agora, lá tem uma situação interessante, Bruno, que você não viu. Você viu os refeitórios, Sim. Você viu os ranchos. Mas lá nós temos uma problemática da saúde única, porque sempre tem uma turma de cadetes no acampamento. Eles têm sempre uma atividade que nós chamamos de atividade em campanha. Então eles estão sempre comendo numa situação de acampamento em que os riscos sanitários são muito grandes. Então tem que haver todo um procedimento de controle sanitário e de uma máxima que nós criamos na academia da biossegurança operacional. Quando esse cadete vai para o acampamento, ele está sujeito a ser picado por um carrapato, ele está sujeito de sofrer um acidente com animal peçonhento, ele está sujeito a consumir uma água que está com qualidade potável duvidosa. Então, a presença da equipe do hospital veterinário, ela não está ali só exclusivamente para fazer clínica, cirurgia, exames complementares, raio-x, porque a gente tem tudo isso no hospital. É muito mais do que isso, é muito mais do que a saúde animal. Eu falo que esse conceito da biossegurança operacional, ele talvez seja o mais integrado nesse conceito da saúde única, porque quando vai lá um tenente médico veterinário, vai lá para acompanhar um acampamento de cadete, as pessoas às vezes falam assim, o que esse médico veterinário está fazendo aqui? Porque não tem cavalo e cachorro aqui. Será que eles estão querendo cuidar de mim, né? O que ele está fazendo aqui? Não, ele está vendo a situação das pastagens, ele está vendo se tem risco de infestação, se está perto de baixada, para ver se tem capivara. E aqui em Belo Horizonte nós temos esse exemplo na Lagoa da Pampulha. Então, é a avaliação do risco operacional e integrando a equipe de saúde. Porque muitas vezes o médico ele está tão ali interessado ou preocupado em cuidar da saúde, da doença ou de um acidente, que ele não se atém para esses aspectos sanitários de um acampamento desse que a gente tem que atuar de forma preventiva. Então eu falo que a Academia Militar das Agulhas Negras e o Hospital Veterinário ele desenvolveu essa doutrina no Exército. A equipe que está lá hoje continua fazendo isso. E lá, Bruno, nós temos uma grande vantagem no Hospital Veterinário. Eu disse que a academia foi para lá 80 anos atrás. E o hospital está no mesmo lugar há 80 anos. E ele foi se modernizando e ele é construído num local que é perto o suficiente para que a gente dê assistência, mas ele tem uma distância segura para permitir, por exemplo, isolamento de animais doentes. Nós tivemos um surto de anemia infecciosa lá em 2005, eu inclusive era o responsável técnico lá pelos exames, pelo laboratório, e permitiu que nós isolássemos 40 animais que nós sabíamos que ali naquele foco que estava acontecendo os casos positivos, nós tiramos esses cavalos do resto dos 200 e controlamos o foco. Então essa visão que eles tinham no passado de construir as instalações e essas instalações foram ficando distantes, permitiu essa grande virtude e a sociedade aprendeu muito com isso agora, né, Bruno? Durante a Covid, né? Durante a Covid as pessoas perceberam qual que é a importância do isolamento, de uma doença viral, de não misturar pessoas doentes. E aí a medicina veterinária faz isso há muito tempo. Nós temos a expertise no controle de doenças suínas, de aves principalmente, né? De fazer esse isolamento. Então a Academia Militar ela é exemplar nesse aspecto de manter a biossegurança dos animais, do meio ambiente e das pessoas. Você me fez lembrar de uma série que eu assisti outro dia, não, já tem mais tempo, do Ebola. Você chegou a assistir da HBO, que a protagonista é uma médica veterinária do Exército Americano que descobre lá a epidemia de Ebola, é a grande responsável, assim, justamente por essa característica de saúde única, assim, né? Ela conseguiu enxergar ali e a experiência de laboratório e de campo, super bacana, assim. E a médica veterinária militar. Bem bacana. Me conta outra coisa, comandante, você tem uma história muito interessante, você já me contou essa história, eu pedi para você contar pro pessoal. Como é que você resolveu virar político, assim? Conta aí pra turma. Já vai pra política? Então já vamos. O tempo aqui voa, né? A gente já tá gravando aqui, tem quanto tempo? Deixa eu ver ali. Já tem 20 minutos, então o tempo voa aqui. Ô Bruno, a política, eu falo que a política, ela entrou na minha vida de uma forma realmente surpreendente. Eu nunca, durante toda essa trajetória, justamente por estar no Exército, o Exército é sempre distante da política, né? Nós temos algumas limitações quando a gente está na ativa do Exército, de
de prática política partidária, de propaganda dentro dos quartéis. Então eu nunca tive nenhuma aspiração e nenhum olhar diferenciado para a política. Mas quando eu estava em Viçosa, durante o meu pós-doutorado lá em 2017, o Exército me nomeou para ser o representante do Exército na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, representando o Ministério da Defesa, lá no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações em Brasília. Então eu ia mensalmente a Brasília, eu estava no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas e depois eu estava no pós-doutorado em Viçosa. Então todo mês eu ia a Brasília para participar das plenárias lá da CTN-Bio. E aí comecei todo mês convivendo em aviões com os deputados que estavam voltando, né, de Brasília. Aquele ambiente começou a me chamar a atenção porque era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Eu tinha pouquíssimo contato em Brasília, eu nunca tive oportunidade de servir em Brasília. Então a presença todo mês indo a Brasília, né, verificando isso. E sabia que o Brasil estava numa fase de mudanças, teríamos uma eleição presidencial muito polarizada em 2018, mas eu estava lá em Viçosa fazendo o pós-doutorado e meu supervisor de pós-doutorado, ele me aconselhou, me sugeriu que eu fizesse um curso do Sebrae, que chama Empretec. Fica aqui uma propaganda aqui, que é um curso de empreendedorismo do Sebrae. Lá no início de 2017, ele falou assim: Henrique, não tem nada a ver com o seu pós-doutorado, mas você é um empreendedor nato. Você empreende dentro do Exército, então eu gostaria que você fizesse, que eu tive a experiência de fazer E eu fui fazer o curso do Empretec do Sebrae, Bruno, e realmente mexe com a cabeça de quem tem um espírito empreendedor. E todo mundo lá no curso eram comerciantes, empresários, dono de fábrica, dono de loja. E quando vieram me perguntar, e você faz o quê? Eu falei, eu sou coronel do Exército. Eu falei, mas você está fazendo o quê aqui? Eu falei, eu vim aqui para descobrir o que eu vou ser no day after. Eu quero saber o que eu vou ser no dia seguinte. Faltam 3 anos para eu me aposentar no Exército e eu preciso descobrir qual que é a minha praia. Eu vou dar aula, eu vou montar uma clínica, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para a minha profissão, eu vou exercer outra? E aí terminou o curso do Sebrae e eu fiquei realmente com a cabeça virada, assim, buscando oportunidades do que eu queria fazer e desenvolvendo projetos. E no final das contas, Bruno, todo projeto e praticamente todo empreendedor e justamente pensa nisso, no final a planilha está lá, lucro. Quando que teve de lucro nesse negócio que você está projetando? E eu via que o meu grande objetivo não era ter lucro. Eu nunca lidei com essa coisa de ter lucro. Eu queria continuar exercendo tarefas, cumprindo missão, mas eu não sabia o que era isso. Eu falei, poxa, eu não vou poder me aposentar no Exército. Eu quero continuar no Exército, porque eu gosto do que eu faço. Mas, poxa, eu estava em Viçosa, eu falei assim, poxa, acho que eu quero ser secretário de Agricultura aqui do município de Viçosa. Mas para ser secretário de Agricultura, o prefeito precisa me conhecer. O prefeito me conhecer, eu preciso entrar na política. Já sei, vou ser candidato a vereador em Viçosa. Em 2020 eu vou aposentar e vou ser candidato a vereador. E aí, 2020 estava muito longe, Bruno. Em 2018 ia ter eleição para deputado. Aí eu decidi, eu falei, não, eu quero ser deputado estadual. Porque isso está muito próximo e meu grande objetivo é ser um empreendedor social. Eu quero continuar servindo as pessoas. E a política me permite isso. Aí, quando eu falei isso para os outros, eles acharam que eu estava doido, né? Sem nunca ter pisado, sem conhecer ninguém na política. Mas eu bolei uma estratégia, eu busquei as pessoas certas, eu conversei com pessoas e fui candidato a deputado estadual em 2018, estando na ativa do Exército. É um detalhe muito importante que as pessoas saibam. Eu não estava fazendo campanha política, não. Eu estava trabalhando no quartel. E a lei me permitia que 90 dias antes da eleição eu me licenciasse para poder concorrer. Se eu tivesse perdido, no dia seguinte eu estava de farda de novo. E se eu ganhasse, como ganhei, graças a Deus, eu poderia ficar licenciado até o dia que eu recebesse o diploma de deputado estadual. E aí sim, a lei me obriga a deixar a carreira militar. Então eu, quando me candidatei, já estava no final da carreira, faltavam 3 anos de ser, né, para me aposentar. Então, quando eu me diplomei, eu fui, né, aposentado compulsoriamente pelo fato de passar a exercer o cargo de deputado. E esse cargo, Bruno, eu sempre brinco. Brinco não, muito seriamente. Eu, durante 30 anos, servi ao Brasil, né? E estou vendo a bandeira de Minas Gerais aqui no nosso estúdio do podcast. E hoje eu sirvo ao povo do meu estado de Minas Gerais. Continuei servindo, só tirei a farda, né, e fui para a Assembleia Legislativa servir ao povo, mas principalmente servir aquelas pessoas que eu mais me identifico e que eu domino, né? Como médico veterinário, eu falo,
E a gente tem que conversar, Bruno, sobre essa importância da representatividade política, porque muitas vezes nós, médicos veterinários e muitas outras profissões, nós temos vergonha de falar de política. Temos né? vergonha. Nós temos vergonha de falar de voto. Por quê? Não. Tudo na vida é política. Todas as conquistas profissionais das sociedades acontecem via política. Mas aí, falando da representatividade, isso não é ano eleitoral para a prefeitura. Tem alguns colegas que são prefeitos, médicos veterinários, né? Tem o prefeito lá de Jequitinhonha, né? Nilo, tem lá de Nanuque também, não é? Ele é médico veterinário de Nanuque? Bruno, eu te confesso que eu só conheço o Nilo, porque você me falou dele, mas não conheço pessoalmente. No Rubim tem o Hernan... Gente, não posso chamar ele pelo apelido, não. Neumar, que é vice também e tudo. Mas qual que é a importância? Assim, qual que é o nosso papel como médico veterinário? O que você acha que a gente pode contribuir como prefeito, como vereador? Depois eu vou te perguntar o que você faz na Assembleia, mas assim, já que está vindo aí, para estimular o pessoal, olha, como veterinário eu posso entrar lá, eu posso fazer alguma coisa legal na prefeitura? Bruno, eu acho que a gente tem que copiar bons modelos e citar bons exemplos, né? E aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, nem um elogio, nem uma crítica, e nem dizer que nós somos obrigados a copiar. Mas você pode observar o quanto que o médico humano ele ocupa espaços políticos, né? Quantos prefeitos existem que são médicos, vereadores que são médicos, deputados, né? Senadores. Por quê? Talvez porque o médico ele perceba com a ação dele que ele tem representatividade política e que ele tem voto. Então, a sociedade enxerga nele um potencial candidato. E eu vejo que o médico veterinário ele tem todo o potencial, ou até mais, para ocupar esses espaços. Porque nós também somos médicos. Aqueles que lidam com clínica, ele está atendendo constantemente o animal e o tutor, né? Então ele tem essa capilaridade e essa presença dentro da família. Então o que eu estou falando é que não existe nada impossível para quem diariamente exerce uma atividade em contato direto com a população, estando em condições de ser escolhidos por ela. Não, e a gente entende da clínica, de saneamento, de saúde pública. Você atua na prefeitura, você atua na parte política. Quantos colegas que trabalham em vigilância sanitária, que trabalham dentro do Instituto Mineiro de Agropecuária, na Emater, né, no Agora MAPA. tem o serviço de inspeção municipal. Né? Então, nos consórcios. Né? Então, assim, os colegas, eles constantemente estão lidando com lideranças políticas. E aí, né, você fala assim, o que nós, como médico veterinário, podemos contribuir? Eu vejo, Bruno, que cada vez mais a sociedade, ela clama por políticos técnicos, né? Eu falo que assim, às vezes as pessoas falam assim, não, político. Mas por que os políticos de antigamente, eles talvez não tivessem mérito para ocupar o cargo técnico? Ninguém olha currículo, né? Na hora que você vai votar num político. Mas depois da realidade da rede social, isso mudou. Quando você vai escolher o seu candidato, você vai lá no Google, digita o nome dele para saber quem ele é, para saber o que ele fez, para saber o currículo dele. Então eu vejo que a sociedade e a informação está aperfeiçoando o nosso modelo de escolha. Então o candidato tem que ser cada vez mais qualificado. E aí nós entramos nisso. Você citou muito bem aí. Né? O médico veterinário ele está em cada local da sociedade. Ele é liderança rural quando ele está numa cooperativa. Né? Ele é liderança num bairro quando ele tem ali uma clínica de pequenos animais há muito tempo. Ele é uma liderança entre municípios, quando, por exemplo, ele é médico veterinário de um consórcio intermunicipal agropecuário. Ele é liderança de uma região quando ele trabalha na empresa mineira de assistência técnica e extensão rural, nossa Emater. Então, assim, nós temos ferramentas para chegar na população e nós precisamos ocupar esse espaço. Por quê? Porque as conquistas, além das conquistas sociais, além da entrega e de servir ao povo, nós temos condições de oferecer para a sociedade o que a nossa profissão tem de melhor e que muitas vezes é desconhecida. Nós reclamamos muito, a gente não tem representatividade, não nos valorizam. Por quê? Porque talvez nós não tenhamos assumido esse papel de nos valorizar como pessoa profissional e nos enxergar como alguém com capacidade de projetar a importância da nossa profissão. Porque é uma verdade.
Quem conhece a medicina veterinária somos nós, médicos veterinários. Se nós não ocuparmos espaços de poder, se nós não ocuparmos microfones em câmaras legislativas, em prefeituras, em assembleias, no Congresso, quem é que vai falar por nós? Quem é que vai escrever por nós, se não formos nós? Né? Falar nisso, e lá na Assembleia, como é que é seu serviço lá? Ô Bruno, como é que é o seu dia a dia? Eu falo que, assim, eu nunca me senti tão à vontade, tão preparado para exercer uma função. Eu digo que essa história aqui que eu contei dos 30 anos de serviço público, né? Eu servi ao Exército, eu fui professor. Então, assim, eu durante a minha carreira, eu me preparei para fazer o que eu faço hoje. A Assembleia, né, assim... Mas você parou com aquilo de chegar antes de todo mundo e ir embora depois, né? Porque no começo você chegava assim... 6 horas da manhã, tô chegando na Assembleia. Não, 6 horas corria, 7 horas da Assembleia, 8 horas da noite estava saindo da Assembleia. Você observou o início da minha trajetória, eu falei, poxa, eu quero entender como é que isso funciona. Até eu entender, eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes. Então eu fazia minha corrida às 6 horas da manhã, bati o ponto lá às 7 horas da manhã e depois fui me adequando aos horários e à rotina da Assembleia. E já estou lá há 5 anos, né? E 3 meses, foi o primeiro mandato de 4 anos, fui reeleito, agora estou no iniciozinho do segundo mandato, e a Assembleia é um local que pouca gente sabe como as coisas acontecem lá. Você e eu, nós nos já encontramos lá várias vezes, você exercendo a função de presidente do Conselho, você ocupa um espaço importante lá diversas vezes, antes mesmo, né, de eu te convidar, você foi lá convidado para participar de audiências públicas, de emitir opinião sobre determinados assuntos, e após a minha chegada lá, nós tivemos alguns embates juntos, né, Bruno, de discutir algumas pautas específicas da medicina veterinária, né? Então, assim, lá eu tenho uma liberdade total para agir em qualquer área que eu deseje. Logicamente que não dá para você querer fazer tudo. Então, eu já disse aqui, nós temos que buscar as nossas especialidades. E a Assembleia é um local em que o que um deputado faz? O que é a missão que está na Constituição de Minas Gerais? Qual que é o papel do deputado estadual? O deputado estadual, ele fiscaliza as ações do executivo. As pessoas têm que entender que um deputado, ele é fiscalizador, né? O governo, os secretários, que é o poder executivo, é quem executa, né? O parlamentar, quem ocupa o poder legislativo, ele fiscaliza as ações do executivo, ele legisla, é local de fazer leis e representa. Eu sou um representante da medicina veterinária, dos médicos veterinários dentro da Assembleia, porque isso é uma atribuição constitucional minha. Eu não estou inventando, estou aqui para representar o médico veterinário porque eu quero. Não, é porque eu quero e é porque eu posso. E vou te dar uns exemplos para quem está nos ouvindo, né? Talvez, Bruno, citar 2 casos que aconteceram logo no início do meu mandato, né? Primeiro que nós tínhamos uma grande demanda e deficiência de concurso para médicos veterinários no IMA. Você lembra disso? Uma demanda do Conselho. E quando existe um parlamentar que é médico veterinário, que tem uma proximidade com o governo do Estado, fica muito mais fácil. O presidente do Conselho, os representantes da profissão, eles pedem. Mas quando você tem um parlamentar que tem proximidade com o governo, fica muito mais fácil desse pedido chegar. Então eu me lembro que no dia que... Chegar e de ser atendido, né? No dia que o governador Zema autorizou lá o primeiro concurso, seleção temporária para os fiscais do IMA, nós estávamos numa audiência pública na Assembleia, não sei se você se lembra disso, para a gente combater um equívoco que a Secretaria de Estado de Saúde cometeu de alterar lá a legislação dos responsáveis técnicos por comércio varejistas de carne. Você lembra disso? Lembro disso. Nossa. Nós fizemos uma audiência pública, chamamos a Secretaria de Estado de Saúde lá e sob o comando do deputado estadual Coronel Henrique, na época presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, nós conseguimos reverter uma legislação do Estado que estava cometendo um erro contra médicos veterinários. Então, assim, é uma ação parlamentar que às vezes a gente não consegue, Bruno, antever onde que vai precisar da nossa ação. A gente precisa estar lá. Esse caso foi muito interessante, né? Eu lembro que eu estava conversando nos bastidores lá e falei assim, poxa, tem um veterinário deputado aqui que está dando um trabalho para a gente, nem parece que ele é base, está dando um trabalho aqui.
secretário, atende ele lá, porque ele vai trazer pepino pra gente, assim, né? E foi nessa, teve a questão lá, agora a audiência pública do IMA também, né? Que você participou, e mesmo sendo base, mas cobrando ali do governo, né? Inclusive conseguimos, né? Os colegas do IMA, depois, né? Nós levantamos a bola e um outro deputado apresentou um projeto de lei e melhorou a remuneração dos fiscais do IMA. Eu falo que a expectativa, né, Bruno? As pessoas olham para um político e acham que nós somos capazes de resolver tudo. E as pessoas precisam entender, e eu acho que esse momento aqui é muito bacana para esclarecer, né? Pô, o deputado não consegue resolver tudo, né? E aí você vê, talvez um dos grandes objetivos seu como presidente do Conselho, e nós atuamos junto nisso também, fizemos uma outra visita, e esse projeto é um projeto de minha autoria que está tramitando para a criação do cargo de médico veterinário no Corpo de Bombeiros, né? Estivemos lá junto no Comando Geral do Bombeiro, após Brumadinho, isso está sendo discutido, eu acredito que até o final do meu segundo mandato, ainda consigamos aprovar esse projeto de lei e colocar o médico veterinário no bombeiro. Uma outra grande conquista, Bruno, você me deu toque e eu aproveitei a sua dica, fui lá, apresentei um requerimento e conseguimos criar, né, pela primeira vez, a Polícia Civil fez um concurso específico para peritos médicos veterinários da Polícia Civil. 24 colegas entraram e depois um acabou desistindo. Então hoje nós tivemos concursados na Polícia Civil peritos médicos veterinários com vagas específicas. Você me trouxe essa demanda e eu, com articulações junto ao diretor, o delegado-geral da Polícia Civil, foi criado esse cargo. Mas foi criado por quê? Porque não adiantava ser só um deputado para levar essa demanda. Precisava ser um deputado médico veterinário. Porque nas argumentações fugia a argumentação que um político tradicional levaria. Você precisava ter a formação e vivência como médico veterinário para criar essa possibilidade de emprego. E quando eu comentei isso com um colega, Bruno, e também eu gostaria de dar esse depoimento aqui, um colega falou assim, poxa, mas e aí, que mais? E que mais? E que mais? Eu falo, pô, mas nós estamos trabalhando para isso. Você se lembra, estou lembrando aqui, né? A gente não combinou isso antes, uma legislação de clínicas médicas veterinárias, lembra disso? Lembro. Que eu exigi farmacêutico para fazer dispensação de medicamento médico veterinário dentro da clínica médica veterinária. Nós atuamos e interferimos nessa legislação. E deu certo também. Deu certo. A secretaria mudou, foi mais uma que a secretaria mudou, né? Então, assim, por quê? Porque muitas vezes quem faz a legislação lá, às vezes pode ser um farmacêutico, ou um médico humano, ou um biólogo, ou até pode ter um médico veterinário que não está tão ligado nessas carências e nessas necessidades do mercado na ponta da linha. E aí eu também me considero, Bruno, justamente por essa experiência como profissional, eu tenho colegas de turma, amigos, ex-alunos que são donos de clínica, que atuam no IMA, que atuam em pet shop, que atuam em fazendas, que atendem aras, que trabalham no serviço público. Então, essa construção, durante tantos anos de carreira, convivendo em tantos espaços diferentes, eu tenho as percepções das dores, né? Você me ajudou nisso, né, Bruno? A gente participa juntos aí de grupos de WhatsApp, a gente vê lá as dores dos colegas. Então, assim, nós estamos ali, as pessoas podem ter certeza que nós estamos atentos. Eu recebo reclamação todo dia e as pessoas me cobram e tem que cobrar mesmo, mas as pessoas precisam entender qual que é o limite da nossa atuação. Hoje eu falo, Bruno, que nós somos muito mal valorizados salarialmente, até no serviço público, em alguns cargos. Mas mais importante é que a gente ocupe cargos para que depois a gente, junto, busque essa valorização salarial. Porque mais importante do que nós, num primeiro momento, sermos remunerados, é que a nossa função seja reconhecida. Entendeu? Porque senão nós nunca vamos ter respeito salarial. Porque não é só brigar, tem que aumentar o salário, mas não existe almoço grátis. Para existir um aumento salarial, principalmente num quadro do Estado, tem que haver um regime de recuperação fiscal, o Estado precisa estar equilibrado. Não é assim. Se o governador pudesse, né, e eu participo... a melhor coisa para um governador, para um prefeito, era dar aumento para todo mundo. Para todo mundo feliz, trabalhando. O dinheiro não é dele. É só dar aumento para todo mundo fica feliz e vota nele. Mas isso é irresponsabilidade fiscal. Então, nós estamos muito próximos do governo do Estado, onde eu atuo mais ativamente, mas também monitoro. E nós temos que melhorar essa ação, sabe, Bruno? Eu acho que o Conselho tem feito muito, mas eu acho que a luta pela valorização remuneratória dos profissionais passa muito
pelo entendimento dos profissionais do que é a capacidade de cada um. Cobram, né? Tem que melhorar o valor do plantão. Política não regula isso. Quem regula isso é o mercado. Né? Então tem muita coisa que não tem como a gente cooperar diretamente. Mas eu estava saindo de uma reunião agora, lá na OSENG, e talvez uma oportunidade que pinte aí, que a gente tem trabalhado para melhorar a remuneração profissional, é a criação da cooperativa para médicos veterinários. Né, que é um sistema que na medicina veterinária não é novo, na medicina humana tem muito, né? Eu não sabia, tem cooperativas para várias especialidades, os anestesistas, os cirurgiões, tem várias cooperativas, médicos dentro da segundo nível de cooperativa médica. E é uma coisa que a gente tem que evoluir. Mas, comandante, deixa eu te contar uma coisa. Sabe uma coisa que eu fiquei muito esperançoso? Você lá, e aí como médico veterinário, eu tenho visto que você está atuando de uma forma muito responsável nisso, é na proteção animal. Né, que é uma demanda que os colegas trazem muito, né, dos projetos para o controle populacional, porque vai perder espaço e tudo, e é muito importante, por outro lado, né, controle populacional é um negócio que é fundamental, né, de cães e gatos e tudo. E aí, quando eu comecei a ver a sua atuação, agora eu fiquei mais tranquilo, porque antes eu brigava sozinho, né, para ensinar como fazer controle populacional do ponto de vista técnico, assim. E você agora entrou e está mostrando, assim, tecnicamente como deve ser feito, né? Ô Bruno, eu quando discuto essa pauta dentro da Assembleia, né, e nós sabemos que é uma pauta que foi ocupada, né, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, por um grande número de agentes políticos, vereadores, prefeitos, deputados, respeito todos eles, mas a grande maioria, para não dizer a totalidade, no Brasil inteiro, não são médicos veterinários. Então, existia e ainda existe a necessidade de um olhar técnico sobre essa causa. E às vezes a pessoa fala assim, você está cuidando da causa animal? Eu considero, Bruno, que eu estou cuidando da causa médica veterinária, sabe? Porque eu acredito que se nós colocarmos a medicina veterinária em evidência, os animais que são os usuários desse sistema serão os grandes beneficiados no foco da saúde animal. Né? A gente falou aqui de saúde única, aqui eu vou falar muito especificamente sobre saúde animal. Eu vejo que um dos contrassensos que nós temos nessas políticas públicas, Bruno, e se você for fazer uma análise aí sobre o SUS, quando a gente fala em cirurgia, vamos imaginar uma ovarioesterectomia numa mulher, né? O SUS oferece isso numa assistência terciária de saúde, de alta complexidade, né? Alta complexidade dentro de um centro cirúrgico. E antes disso, ele ofereceu o PSF, ele ofereceu o UBS, ele ofereceu o posto de saúde, ele ofereceu a consulta, ele ofereceu a prevenção. Nós invertemos isso dentro do controle populacional e na saúde animal. Nós oferecemos para uma saúde de baixa renda a esterilização cirúrgica da sua cadela, da sua gata, do seu cão e do seu gato, e não oferecemos para ele medidas preventivas básicas daquilo ali. Né? Eu sempre cito e conversei no Ministério Público sobre isso, né? Que, por exemplo, nós podemos ter um animal que o Estado fez um investimento via emenda parlamentar ou recurso público, oferecendo gratuitamente uma castração, e essa cadela volta para casa, se recupera e vai lá e a pessoa, vamos dar um exemplo dermatológico, uma sarna demodésica. Uma sarna demodésica de fácil diagnóstico, de fácil tratamento, mas a pessoa não tem acesso a esse serviço básico. O que ela faz com essa cadela? Abandona. Abandona porque ela tem uma doença. Então aquele investimento naquela cadela que ia cooperar para aquele controle populacional se perdeu. Então nós precisamos trabalhar para termos longevidade desses animais. E longevidade, quanto mais tempo esse cachorro, essa cadela sobreviver, ele vai cooperar para o controle populacional. Porque vai evitar de ter vai diminuir o abandono, vai diminuir que pegue ali, né, uma nova cadela que não esteja castrada. Então a longevidade desses animais nós só vamos conseguir instituindo uma política pública de saúde básica, de saúde preventiva, de uma unidade básica de saúde animal, ou, num termo que nós estamos propondo, de uma UBVET, né? Uma unidade básica de veterinária, para que faça isso associado à política pública e, principalmente, Bruno, aí que os colegas que estão nos ouvindo aqui, e jamais com o objetivo de concorrência com os colegas. É fazer uma política pública bem estruturada para atender realmente aqueles que precisam e até aliviar colegas que muitas vezes são maltratados
né? E são chamados de mercenários porque não atende de graça. Nós sabemos que as relações nem sempre, muitas vezes sim, mas nem sempre são muito boas, né? Com as pessoas que não entendem bem que o médico veterinário vive da sua clínica, ele tem as despesas que ele paga na sua clínica e ele precisa sobreviver. Então, se existir uma política pública, Bruna, e qual que é a grande proposta minha? É que nós utilizemos mais ou menos o que o SUS faz. Façamos convênios com clínicas veterinárias que receberão recursos públicos para poder ali atender um animal SUS. E aí o colega tem a sua clínica particular e ele poderia se candidatar a ser credenciado pelo SUS animal e teria ali uma cota diária ou mensal que ele poderia atender animais que fossem, por exemplo, cadastrados no CAD único de famílias carentes. Então, eu tenho muita esperança. Esse projeto já está escrito, já está lá? Ele tá encaminhado, mas uma coisa precisa ser dito: saúde é muito caro. Esse recurso precisa sair de algum lugar. Nós fizemos uma reforma administrativa no Estado em 2019, que eu participei, e que foi muito hábil, deu muito certo, de colocar hoje a fauna doméstica sob a responsabilidade do meio ambiente. Né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável cuidava da fauna silvestre. E agora cuida da fauna doméstica também. E você sabe disso, que o meio ambiente, o Ministério Público, tem muitos recursos oriundos de multas, e isso está sendo direcionado para a causa animal. Porque o maior limitante chama-se recurso financeiro. Não é barato. Todo mundo sabe. Nós não conseguimos atender corretamente as pessoas. Nós sabemos a calamidade pública que é a saúde no Brasil, né? Muitas deficiências. E de onde que vai vir um recurso para a saúde animal? Nós temos que ter criatividade, porque nós temos que entender que a nossa relação com os animais mudou. E o nosso papel como médico veterinário é que isso seja ainda mais aperfeiçoado na sociedade. Eu sou de uma formação de uma época em que a gente só se preocupava com a saúde animal para prevenir zoonose. Hoje não. Hoje os animais, eles fazem parte, né, do ambiente familiar, eles estão ali, eles fazem parte da saúde mental das pessoas, que o seu animal tenha saúde. Então nós precisamos evoluir políticas públicas e o pensamento da nova geração de médicos veterinários tem que ser acatada e respeitada dentro dessa política pública. E esse recurso, como ele é escasso, a gente tem que ter criatividade, tem que ser bem utilizado, né? E se não tiver o médico veterinário lá, e você tem analista que está na sua equipe, precisa realmente ter esse olhar para ter um gasto bem eficiente desse dinheiro. Mas assim, a gente está indo para o nosso final, comandante, mas eu vou te perguntar um negócio, que a gente teve essa semana junto lá no Grito, no Minas Grita pelo Leite, e você assumiu, qual agora, você tem uma comissão especial na Assembleia? Não, eu sou o vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria e eu criei 2 frentes parlamentares. Frente parlamentar, isso. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Mineira e da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite do estado de Minas Gerais. Então eu lidero essas 2 frentes parlamentares que no regimento da Assembleia significa que são um grupo de deputados que se reúnem, né, regimentalmente a gente busca assinatura e ali aquele grupo trata mais próximo essas demandas. Então quando você precisa de aprovar um projeto de lei, você já sabe a quem recorrer desses que têm interesse na pauta que estão dentro da frente parlamentar. Mas fala assim, quem não está por dentro dessa situação do leite? Conta o que foi esse grito leite, como é que está a situação do produtor do leite e, claro, né, dos médicos veterinários, dos zootecnistas que estão envolvidos nessa cadeia produtiva. Por que teve aquele movimento? Porque eu fiquei surpreendido. Achei que Bruno, primeiro te parabenizar, né? Parabenizar pela sua divulgação, quando você convocou os colegas médicos veterinários e zootecnistas para participar desse movimento. A gente está falando aqui de empregabilidade, né? Então nós temos 2 vertentes. Nós estamos falando do produtor, mas nós estamos falando também dos colegas que vivem disso, que estudaram para isso, que se formaram para isso, que prestam assistência técnica diretamente ao produtor de leite. Então esse colega é diretamente impactado a partir do momento que existe uma crise financeira na cadeia, porque quem paga o salário desse médico veterinário é o produtor. E esse produtor precisa tirar da sua produção, né, ou o lucro ou o valor destinado para essa assistência técnica. E, resumidamente, né, nós sabemos, e quem participa da cadeia leiteira sabe disso, mas nem todos sabem,
que a importação de leite, a importação de produtos fazem parte do equilíbrio de balança comercial, né? Quando o produto às vezes sobe muito no mercado interno, lança mão de importação de mercados mais baratos. Então, nós entendemos a dinâmica da economia de qualquer nação. E o Brasil, a cadeia leiteira, sempre sofreu um pouco com isso, porque no momento em que o leite, teoricamente, aumentaria para o produtor, que é no momento de entre-safra, que tem seca, o Estado brasileiro sempre lançou mão de importar. De importar principalmente leite em pó do Uruguai e da Argentina, que entra aqui num preço mais barato, porque eles têm um sistema de produção mais eficiente do que o nosso. Não só por questões técnicas, mas principalmente por questões geográficas. Nós estamos falando de Uruguai e de Argentina, que estão num clima subtropical. A gramínea já tem a ração está no pasto. Tem ração, tem gramíneas, tem estrutura climática, tem gado europeu completamente adaptado, com mais alta produção do que o nosso gado. A característica do sistema de produção do Uruguai e da Argentina, até pelo tamanho do país, é diferente do nosso, né? São menos produtores, mais eficientes, com mais... Enfim, o leite no Uruguai e na Argentina é mais barato, sempre foi, né? Mas só que o governo sempre procurou dosar isso, porque é uma tênue linha entre permitir que o preço fique controlado e quebrar o produtor. E agora, né, isso não é novidade, isso já vem acontecendo todo ano. Inclusive, eu vou citar aqui um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia ontem, em primeiro turno de minha autoria. O governo não está controlando a importação. E lá na Argentina e no Uruguai, a moeda está fraca. Lá, o leite, o governo subsidia a produção de leite. Então, o leite que chega no Brasil, ele chega aqui importado mais barato do que o preço que o laticínio paga para o produtor. Então, ano passado, nessa época do ano, tinha produtor que estava recebendo a R$ 3,18 o litro do leite. Ele está recebendo um ano depois a R$ 2,10. Vou te falar, não, R$ 3,18, tiver R$ 3,18, estava feliz. Esse ano está R$ 2,10, R$ 2,02, tem lugar que está pagando menos de R$ 2,00. E quem não conhece a cadeia produtiva, sabe que o produtor de leite, a grande maioria dos produtores são pequenos produtores. A produção de leite no Brasil é o maior programa social que existe no Brasil. Por quê? Porque o leite é rentabilidade diária. Todo dia, nos 365 dias do ano, a vaca dá leite. E ele coloca esse recurso no bolso e mantém a família no campo, mantém a mulher na propriedade, o filho, evita o êxodo rural, evita os impactos de violência, de desemprego. Então, o leite, Bruno, é o maior programa social que existe no Brasil. Leite para merenda escolar. Né? Nós temos Minas Gerais como a maior bacia leiteira do Brasil. Nós temos todos os municípios. Falaram que Belo Horizonte não tem produção de leite cadastrada, mas a Emater já me disse que tem cabra leiteira aqui registrada, tem acho que algumas espécies aí, propriedades dentro da cidade, dentro do território de Belo Horizonte, que tiram leite sim. Porque acho que dos 853 municípios de Minas, o único que não tinha registro de vaca no censo era Belo Horizonte. Mas toda cidade mineira tem produção de leite. O leite faz parte da nossa história. Então, eu, como deputado estadual, nós nos unimos à Federação da Agricultura, da FAENG e todos os movimentos e fizemos, na última segunda-feira, dia 18 de março, o primeiro movimento Minas Grita pelo Leite, que nós reunimos lá na Expo Minas mais de 7 mil produtores rurais, né? Também tiveram representantes de outros estados, de Goiás, para dar um basta, porque isso é uma ação do governo federal. O governo federal é que tem essas ferramentas para tentar fazer alguma coisa. Você estava lá, você viu que o governador já anunciou uma medida de tentativa de inibição fiscal, né? Os laticínios têm um pagamento de ICMS diferenciado, pagam 0% de ICMS, vão passar a pagar, quem importar leite 18, vai pagar 18%, né? Na hora de comercializar o produto. E eu aprovei essa semana na Assembleia, em primeiro turno, lá na Comissão de Agropecuária, está pronto para plenário, um projeto de lei que obriga todo laticínio que importar leite, quando ele produzir o produto dele, tem que vir no rótulo. Esse produto foi feito a partir de leite importado. Para que o consumidor tenha essa informação, para que ele saiba. Qualquer coisa que você compra hoje, você não sabe que aquele leite foi leite reconstituído de leite em pó que veio do Uruguai e da Argentina. Tem que falar, veio um leite em pó, né? Reconstituído, perde a qualidade. Não é Então, você precisa saber disso como consumidor. Então, a primeira comissão que aprovou isso foi a Comissão
de Defesa do Consumidor na Assembleia e a Comissão de Agropecuária aprovou agora. E aí, Bruno, eu digo que eu recebi numa negociação, né, a indústria não gostou do projeto de lei, aí tem aquela pressão e falaram assim, poxa, mas isso vai dificultar demais para a indústria, eu vou precisar ter 2 rótulos, um para o produto nacional e outro para o produto importado. Eu falei, não, você não precisa ter 2 rótulos, é só você não importar. Resolve. Porque o grande objetivo é a valorização e a manutenção desse maior programa social que nós temos, que é a produção de leite. E os colegas médicos, veterinários, os zootecnistas também, os engenheiros agrônomos, os técnicos em agropecuária, vivem disso. Nós não podemos esquecer disso. Comandante, se não parece, mas já tem uma hora que a gente está batendo papo aqui. Se deixar, a gente fica. Eu ia te perguntar de soja, eu ia perguntar do doce de leite, da sua leite, mas vamos deixar para outra conversa. Quero te agradecer por estar aqui, muito bacana, assim, é bom ouvir, é bom o pessoal ouvir, que vai motivar o pessoal a seguir como você criou. Quem quiser fazer medicina veterinária militar, quem quiser entrar na política, agora é o momento de ouvir, se interessar e correr atrás. O Empretec, que é muito importante, foi muito legal, hoje foi fantástico. Muito obrigado. Ô Bruno, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade daqui. Eu quero deixar uma última mensagem para que os colegas médicos veterinários ou tecnistas, e especialmente os estudantes, tenham esperança e otimismo com relação à nossa profissão. Mas para isso, nós precisamos estar unidos. Unidos em torno da medicina veterinária, que é o principal objetivo de todos nós, né? Eu falo que quem é médico veterinário tem esse diferencial de qualquer outro profissional, porque escolheu isso por amor, escolheu isso por vocação, e nós não podemos esquecer disso. Do primeiro dia que entramos na faculdade até o último dia que a gente exercia a nossa profissão. Então eu agradeço e mando esse abraço para todos e que estejamos sempre unidos pela medicina veterinária. Muito bacana. Eu vou dar um spoiler. A Sociedade Mineira, você está aí dando uma olhada como é que funciona a Sociedade Mineira. Daqui a pouco, fiquem atentos. Vamos tentar colocar o Coronel Henrique lá também, que vai ajudar ainda mais essa união nossa. Pessoal, então nos vemos na semana que vem. Lembre-se, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Deezer, no Spotify, onde tiver. Compartilhe esse conteúdo e semana que vem a gente encontra de novo. Tchau, tchau.